noite, pessoal. Para vocês que estão acompanhando nossas lives, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Meridiano Lives. Nós, o Meridiano, somos o núcleo interdisciplinar de estudos medievais do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. E o nosso objetivo com essas lives é trazer um pouco das nossas pesquisas para vocês, né, e mostrar as conexões que essas pesquisas sobre o mundo antigo, medieval, moderno têm com assuntos e temas atuais e da cultura, bem como da cultura pop. Então, é trazer e mostrar que a universidade é de todos, é para todos, e a gente pode sim comungar de um mesmo conhecimento. E então o nosso público, o nosso público-alvo pode ser o acadêmico, mas é principalmente o não acadêmico. Então, hoje nós temos um convidado, né, muito esperado já, teve um grande nível de compartilhamento, né, do cartaz, então, da divulgação, que é o professor Daniel Costa, da Universidade Estadual do Paraná, a Unispar, que veio falar com a gente hoje dos híbridos e onde habitam. Então, vamos ver aqui o professor Daniel. Aguardando aí para a nossa conversa. Tá chegando, Daniel. Boa noite, professor Daniel, tudo bem? Boa noite, professora Aline, tudo bem? Tudo bem. Então, apresentando um pouco aqui o professor Daniel Costa, então, ele é, como eu falei, né, ele é professor da Universidade Estadual do Paraná, a Unispar, é também membro do Meridiano, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e membro do Laboratório de Estudos em Religião e Religiosidade da Universidade de Maringá, também no Paraná. Ele fez o doutorado ali na UFSC, né, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e a sua fonte foi a obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. Sim, é o mesmo Dante do Inferno de Dante, que já foi tema de filmes, é tema de games. Então, mesmo quem não leu a obra já ouviu falar, né, de alguma forma, na cultura pop de Dante. Daniel, sinta-se à vontade, né? Aqui é um papo descontraído, é uma conversa, né, com temas interessantes. E então, se tu me permite, eu já começo com uma pergunta e fala para nós quem são esses híbridos. Fica à vontade. Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, eu sempre fico feliz em conversar com vocês. Né? A gente tem um núcleo de pesquisa ali do Meridiano, então a gente sempre troca informações e normalmente fica entre a gente, né? Agora a gente tem a possibilidade de expandir isso e conversar com mais pessoas, que é sensacional. Eu acho que isso é sempre importante, principalmente para o conhecimento de forma pública, né? Dar acesso às pessoas também para saberem do que a gente está fazendo, o que a gente pesquisa, que é incrível. Então, eu fico feliz, Aline, de estar aqui com você, né? Como sempre, né? Que a gente trabalha juntos. E para falar dos seres híbridos, né? Que é uma temática que me encanta muito. Então, eu acho que a gente pode começar pensando o que e quem são esses seres híbridos, por meio até de como esse híbrido é pensado, né? Como a sociedade hoje pensa o ser híbrido. Como que este híbrido tem um aspecto social e cultural que está também ligado a nós. Então, nós temos, por exemplo, aulas híbridas, como eles chamam, né? O presencial, junto com metodologia à distância. Nós temos também o híbrido, que é um automóvel, né? Que tem uma relação híbrida. Assim como nas ciências biológicas, as pessoas também atuam pensando híbridos, né? Que é aquela própria ideia do jumento, da égua, que dá a luz ao burro, que é um ser estéril e que é denominado híbrido. Tudo isso mapeia para a gente toda uma presença do que o híbrido manifesta na nossa sociedade. Então, se eu digo, pensem em um híbrido, automaticamente vocês podem pensar em seres fantásticos, como é denominado, ou seres monstruosos, né, que também caem nessa perspectiva. Então, um grifo, por exemplo, se forem lembrar da cultura pop, vocês vão acessar, por exemplo, um jogo de videogame chamado The Witcher, que tem até uma série de TV na Netflix agora.
e que ali você tem todo um bestiário alicerçado. Até o termo bestiário é utilizado naquele jogo. Então você tem um game que, no nível dos bestiários, tem bestas, aves, peixes, híbridos. Ou seja, o que esse game trata por híbrido? Então aqui eu vou pensar um pouquinho essa relação do híbrido no contexto medieval. E vale a pena dizer, que é importante, que este termo não está pensado no contexto medieval. Então nós temos um contexto que pensa uma outra relação com esses seres, que seria a ideia do bestiário, das bestas, ou até pelos nomes desses seres em si, como também o monstro, ou o dragão, o grifo, o hipogrifo, o basilisco, que é bem famoso do filme Harry Potter, muitas pessoas devem ter tido contato com aquela serpente grandiosa, né, que petrifica as pessoas. E essa serpente grandiosa, no medievo, ela seria uma galinha com cauda de serpente. Então, nós temos uma diferença aí do que é esse basilisco. E é um basilisco que amedronta. Então, ele causa medo e pavor nas pessoas. Então, os bestiários, que são obras medievais, principalmente do século XII até o século XIV, que eles fervilharam. Então, nós estamos falando de um contexto que as ideias movimentam, que a cultura está sendo movimentada. As pessoas não estão estanques, paradas, né? Só vivendo ali na sua vidinha cômoda. Não, elas conversam. Como às vezes aparece nos livros, né? Como aparece, porque foi um período que não teve muita movimentação, lá o período medieval, e fica parecendo que só foi ali o castelo, a aldeia, que não tinha todo o movimento de conhecimento, né? E a gente, estudando, percebe que é outra coisa a vida nesse período. Sim, esse movimento é muito intenso. As pessoas trocam, né, informações, os mercadores viajavam com mercadorias e, acima de tudo, com ideias novas, transmitindo ideias para as pessoas, contando fatos, narrativas. Eles podiam conversar entre si, podiam conversar com as pessoas para quem eles vendem e dizer, olha, na semana passada eu avistei um grifo. Ah, mas o que é este grifo? Ah, é um animal gigantesco. Ele tem, por exemplo, metade leão e metade ave. E as pessoas podiam dissipar essas informações de uma forma nunca vista. Elas conversavam entre si, elas trocavam informações desde a antiguidade. Então a gente tem um período antigo com os assírios, os sumérios, que eles estavam trocando informações, falando sobre, por exemplo, o touro alado assírio, que são aqueles famosos touros que estão presentes no Museu do Louvre, e que tem ele é chamado de touro, né, mas ele tem um semblante de leão e asas de ave. Então essas asas, todo esse semblante dá a ideia de um ser híbrido que guarda um portão, a entrada do portal dos deuses, a entrada do portal das deusas. Então essa ideia, principalmente, vai culminar também na Idade Média. Chegando lá, várias catedrais do medievo vão ter híbridos que vão guardar os seus portões. Então um aspecto vantajoso que toda essa cultura mesopotâmica trouxe também e alicerçou nessa cultura medieval. Então, esse híbrido, que eu nomeio aqui como híbrido em si, que na tese de doutorado a gente pesquisou sobre isso e delimitou, ele vai um pouco além dos atributos físicos. Porque o que acontece? Nós temos o híbrido, que seria esse que é metade uma determinada espécie, metade outra espécie, então os centauros, ou o grifo, como eu já dei de exemplo. E você tem também uma outra perspectiva, porque esses híbridos, eles estão alicerçados à questão da morfologia, à questão do físico. Agora, como pensar, por exemplo, em seres que vêm de uma mitologia antiga e que são pensados no contexto medieval? Seres, por exemplo, sim, como o centauro, como o cérbero, que vão partir de um contexto mitológico, antigo, lá do século VIII, antes da Era Comum. E aí Era Comum pode ser antes de Cristo, né, como as pessoas estão mais habituadas. Mas lá, Homero está escrevendo sobre o cão de Hades. Ele nem nomeava o Cérbero, né, ele não tinha nome, mas havia o cão de Hades. Então tem um cachorro que guarda esse portal, que guarda o submundo. Agora, as relações vão modificando, porque o Caronte, que é um barqueiro, um psicopompo, né, que leva as almas para o outro mundo, ele está presente também no medievo. E o Dante vai citá-lo. Em alguns locais ele vai aparecer. Lembrando que as esculturas, tudo aquilo que possuía uma estrutura física na antiguidade está presente ali no medieval. Eles estão convivendo com essas figuras.
Então esse Caronte que vem, ele vai ter uma manifestação outra. Você tem um hibridismo temporal, de relações de tempos, porque essas fontes, como a de Homero, a Ilíada e a Odisseia, como as fontes de Virgílio, a Eneida, Bucólicas, ou de Ovídio, a Metamorfoses, vocês podem acompanhar isso e visualizar que essas obras vão ser pensadas no contexto medieval. Elas não vão ser deixadas de lado, elas vão atuar. A vida das imagens impulsiona o pensamento e cria dimensões para que a gente sinta elas ainda hoje. Hoje é possível a gente ler Eneida. Hoje é possível a gente ler a Divina Comédia de Dante. Isso chegou para a gente porque pessoas foram cuidadosas com esse tipo de conhecimento. Os árabes traduziram esse conhecimento. Então a cultura árabe é muito importante para todo esse alicerce. E por meio deles também vieram outros híbridos. Esses seres, então, que eu compreendo enquanto híbridos, eles têm uma relação de temporalidades. Eles possuem presenças de passado que estão manifestadas neles mesmos. Há uma soma de relação. O Caronte não deixa de ser o Caronte barqueiro do submundo. Ele também é o Caronte barqueiro do inferno e o barqueiro do submundo. E as relações vão acontecendo por meio de uma presença de passado. E essa presença de passado tem um semblante muito interessante, porque ela distancia, né, temporalmente e contextualmente, nós, né, os contemporâneos, modernos, como alguns dizem, do medievo. No medievo, a presença das imagens, a presença que as pessoas possuíam com a natureza, com os seres, ela era muito mais intensa. Eles viviam isso, né, o tempo todo. Então, por que escrever bestiários? Porque, nesse caso em si, você convive com os seres da floresta. Você tem que saber para onde você está indo. Você vai viajar, você tem que saber que animais estão ali, como eles vivem, o que eles fazem. Mas além disso, nós estamos falando de um contexto em que a mitologia ela era muito intensa. E na vida das pessoas ela causava um maravilhoso medieval. Então, eles conviviam na vida dos seres humanos e também conviviam por meio desses seres maravilhosos, híbridos, que carregam representações mitológicas antigas. Então, centauros, o dragão, eles faziam parte da vida do medievo. Eles não precisavam existir. Não era necessário você ter uma relação observacional, né? Vou observar o dragão voando nos céus. Não era necessário, porque Esse é um ponto importante, né? Porque o fato de não existir materialmente não quer dizer que não tem um efeito na vida das pessoas, mas que elas acreditam e que interfere de alguma forma na prática do dia a dia delas, como entrar numa floresta, pegar um outro caminho para evitar, né, a aparição de algum ser. Isso já faz com que eles tenham algum sentido, alguma presença na vida das pessoas, mesmo não existindo concretamente. Sim. E era muito importante para eles. Esses seres, eles estavam presentes nos manuscritos. Todos os manuscritos medievais, às vezes nas notas ou nas partes da borda, possuem animais, híbridos, dragões e grifos, principalmente, porque o grifo era muito visualizado enquanto um semblante de Cristo, uma figuração de Cristo. E aí que vem essa questão da presença do passado, porque nesse momento, Agostinho, que é um filósofo importante, o Isidoro de Sevilha, que vai escrever etimologias, eles vão pontuar que o universo ele está funcionando com base na vontade divina. Então as coisas do mundo foram criadas pela divindade. Elas suspiram e manifestam sinais das divindades. Então a gente precisa olhar para essas coisas do mundo e tentar visualizar quais são os sinais do divino que estão presentes ali. E ao olhar isso, você também tem a presença da imaginação, a mitologia. Então o Cérbero não precisa existir, porque se ele tem uma obra que diz que Cérbero é um cão de 3 cabeças que guarda o submundo, isso já é a materialidade suficiente para as pessoas pensarem o que isso quer dizer. Né? Onde esse Cérbero está? Onde é a entrada do submundo? E o Dante vai colocar a entrada em Jerusalém, que é algo muito interessante, né? Com a queda do anjo Lúcifer. Então essas dimensões do alicerce dos híbridos pontuam que a Bíblia, naquele momento histórico, ela estava sendo lida perante essa ideia de você encontrar vestígios que estavam ali pontuados no Antigo Testamento,
que deveriam fazer sentido para o Novo Testamento. Eram muito distantes, né? Você tem uma obra, um conjunto de livros que dita muito violência, guerra, é um Deus punitivo, é um Deus severo, enquanto você tem um Novo Testamento da paixão, que destoa. Então esses pais da igreja patrística em si vão pensar em estilos de leitura. Como que eu vou ler esse Antigo Testamento e pautar ele com o Novo? E eles elaboram a figuração ou alegoria. E eles vão pensar por meio disso, por meio dos antigos. Quintiliano, Tertuliano, Homero, todos esses vão trazer essas leituras para que a patrística pense e manifeste essas ideias. Então, Abraão, Adão, Davi vão ser pré-figurações de Cristo. E quando Cristo vem, perante essa profecia da pré-figuração, ele é manifestado com a somatória de todos esses seres anteriores. Então ele é super colocado em um semblante que Davi, Abraão, Adão estão lá, estão presentes. Isso vai acontecer com muitos personagens. E a patrística, fazendo essa relação, vai impulsionar o imaginário e as pessoas também vão começar a fazer relações parecidas. Então, os arquitetos, todos aqueles que vão construir as catedrais, vão pensar em relações com os seres híbridos, dizendo que a natureza ou a antiguidade, ela deveria ser manifesta enquanto uma profecia, ditando o caminho para se chegar à divindade. Seria quase um estágio, né, da sabedoria. Você vai cunhando o oculto, vai desmembrando essas relações para então manifestar a divindade, que é o que eles chamavam de processo figurativo, ou figuração. Então a pré-figuração seria todo esse aspecto que a antiguidade traz, e aí a antiguidade a gente está pensando também a Bíblia, né, dentro dessa manifestação, e que vai ser impulsionada nas figuras da realidade que eles estão vivendo. Então o mundo, o cosmos, o micro e o macrocosmos, que a gente aprendeu bastante com a live da Rafa na semana, 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás. Teve essa relação. Sim. E então tem toda uma confluência de tempos que estão se conectando. Esse é o ser híbrido. É um ser de espiritualidade, de transcendência, relacionado à mitologia, que está presente, por exemplo, na Divina Comédia de Dante Alighieri. E eles não são monstros? Qual é essa questão monstro, híbrido? Aparece na Idade Média essa questão do monstro? Né? Porque muitas vezes hoje a gente está chamando de híbrido, mas vê talvez um ser com 3 características, como tu falaste, né? Mesopotâmico, um corpo de touro, cabeça de leão, asas de águia, né? Um monstro. Mas como que isso aparece na Idade Média, assim, essa monstruosidade? Isso é muito interessante, porque essa foi uma das questões que eu me fiz durante o doutorado todo, né? Seriam monstros, porque o que acontece é que nós estamos habituados a um conceito de monstruosidade de monstro que não tem relação com o medievo em si. Então, hoje o monstro, quando a gente assiste um filme de terror, por exemplo, você tem aquele monstro misterioso que está ligado ao sobrenatural e que amedronta e que causa pavor e medo, ele é muito distante daquele monstro medieval. Então nós vamos ter um termo monstro, que é cunhado ali no medievo, até um livro chamado Liber Monstrorum, que vai ser elaborado no século IX, e que vai trazer relações com Isidoro de Sevilha e Etimologias, que é uma obra do século VII. E esse livro, ele vai dar a ideia de que o monstro, ele está ligado ao futuro, a uma profecia. E ele não está ligado à sobrenaturalidade. Porque para o medievo, essa distinção ela praticamente não existia. O sobrenatural, aquilo que está além. Porque fazia parte. Seria a criação de Deus, então tudo faz parte da natureza. Tudo está presente na natureza. O Agostinho mesmo dizia que qualquer coisa disforme ou colocada em algum outro aspecto que não seja conhecido, ele fazia parte da beleza do universo. Então era necessário pensar sobre ele. E os antigos eram a base. Então Ovídio, Virgílio, eles eram usados para se pensar sobre esse contexto medieval, sobre o cristianismo, por exemplo. A cristandade se manifesta com base no paganismo. Então ela é construída com muitas questões que estão ali elaboradas. Né? Claro que é mais complexo que isso. Então, até mesmo nas fontes medievais, nos romances de cavalaria,
a gente encontra relações do próprio Cristo com um gamo branco, né? Ou, então, com essa relação da divindade aparece nesses romances medievais relacionado a Cristo, ou um pássaro que é também relacionado, o leão também é uma imagem muito associada a Cristo, inclusive no Apocalipse, né? Então é interessante como o que a gente está falando a gente pode encontrar, e pouco se fala sobre isso, né? E tem o pessoal aqui falando, mandando algumas mensagens, eu não consegui pegar ali o nome, mas teve uma pessoa que falou que é um tema interessante para trabalhar nas escolas, né? Que vai chamar a atenção para isso. E a partir, né, dessa perspectiva pode desenvolver várias coisas, como se pensa naquele momento, o que é esse, como é que as pessoas percebem o mundo, qual é a cosmovisão. Sim, e, Dani, tem um aspecto muito interessante. Bom, tu falaste aí do Liber Monstrorum, né? Falaste um pouco do bestiário. Então, essas imagens, esses seres híbridos vieram, então, principalmente nessas obras que povoaram o imaginário medieval? Sim, os seres híbridos, eles vêm por meio dessas obras, mas eles também estão presentes nas esculturas. Então, o caminho, né, todo o comércio que era atrelado a isso, as ideias que eram manifestadas, o Translatio Studiorum, né, que a gente conversa muito sobre, que é esse movimento do saber, ele também trazia esses aspectos ligados, por exemplo, à astrologia, que seria o zodíaco, em que nós temos representações híbridas, como o centauro, o sagitário, né, que seria o Quiron, na mitologia grega, por exemplo. E todo esse alicerce desse movimento vai enaltecendo a figura desses seres, que vão vivendo perante essas ideias e vão encontrar espaço dentro desse cristianismo que está surgindo, se empoderando no século VI, por exemplo, e que lá no século XI, XII, os híbridos vão surgir nessas obras que a gente conhece como bestiários. E esses bestiários, eles vão ser formulados com base em outras obras, como, por exemplo, uma que a gente teve contato e que chega a nós, e aqueles que tiverem interesse também têm para acessá-la na Amazon, por exemplo, é o Fisiólogos, que é uma obra escrita em Alexandria, na África, e que é por um escritor anônimo, né? A gente não tem contato, foi escrita em grego, e que traz uma relação de seres bestiais e híbridos. Então aí, quais são as referências? Os animais também são seres simbólicos e alegóricos, que vão ser lidos com base na ideia de uma presença divina. Os seres híbridos também terão esse aspecto. Então, o dragão vai ser lido da mesma forma como está sendo lido outros animais, que é o meio da alegoria. E aí o Fisiólogos vai sobreviver, vai ser traduzido para mais de 8 idiomas. Então, olha só, né? A gente está falando do século II e III. Isso no período medieval. Isso no período medieval. Ele foi traduzido. Na Antiguidade ainda. Já na Antiguidade. Aí, na Antiguidade Tardia, século V e VI, ele começa a ser traduzido, na verdade, né? Posteriormente. E aí essas traduções vão ser passadas e vão culminar, por exemplo, na Etimologias de Isidoro de Sevilha. Tem passagens iguaizinhas em relação àqueles seres. E isso não quer dizer que... Best-seller. Sim, é como se fosse um best-seller. Muito lido, o Fisiólogos. E depois vai ser o Isidoro de Sevilha. A Etimologias vai ser a base para os bestiários do século XI ao XIV. Eu dou essas datas porque é entre esse período que nós teremos mais emergências do bestiário. Então, nesse bestiário não teria só essa presença de animais e híbridos. Nós temos, por exemplo, as pedras. As pedras também eram muito importantes para o medievo. Então, tudo que possuía ou que estava relacionado à natureza, que estava alicerçado ali, possuía uma ideia de ânima. Era quase um animismo. Eles achavam que dentro dessas pedras havia uma energia e que poderia ser utilizada como um amuleto, por exemplo. E aí, nessas relações, você tem uma divisão de bestas, aves, plantas, pedras e outros seres como répteis, serpentes. Dentro dessas categorias, você vai ter o híbrido também. Então, veja, eles não chamam de híbrido. Eles vão colocar ali alguns desses seres mitológicos. Então, o dragão, por exemplo, é uma serpente. Então, ele vai estar presente na parte da serpente e dos répteis. Já o basilisco é uma serpente, por mais que ele seja uma galinha também. Então, ele vai estar colocado ali nas questões dos répteis.
E a pantera, o grifo também vai estar alicerçado nessa questão do bestial, porque para o medievo, o bestial, a besta em si, seria aquele que tem garras, é quadrúpede, tem dentes afiados e tem pelos. Isso seria o que define o animal bestial, né? E aí alguns híbridos vão ter essas definições também, como por exemplo o grifo. O grifo era muito conhecido na Idade Média. Na Itália, por exemplo, você pode ver em Bolonha vários capitéis, que são aquelas partes mais altas das colunas, com grifos, dentro, fora das igrejas e às vezes em alguns prédios do medievo, que estão espalhados pela cidade. Porque para eles, o grifo, ele tinha uma simbologia, uma alegoria ligada a seres da nobreza, como o leão, como por exemplo a águia, que tinha um aspecto que estava ligado a Cristo. Então o leão, nos bestiários, eles narram: o leão é o rei dos animais. Daí que vem muito essa ideia, né? O rei dos animais é o leão. Todo bestiário começa com o leão. Então, vai figurar o Cristo, vai prefigurar o Cristo, e ele tem um comportamento. De acordo com esses escritores, o leão vai ter filhos, e esses filhos vão ficar adormecidos 3 dias. No terceiro dia, o leão vai até eles e vai rugir na boca deles. E aí eles vivem. Então isso é um aspecto bem diretamente colocado da ressurreição, da espera. E o leão rugindo na boca desses animais traz a ideia do verbo, o verbo da vida. O verbo possibilita a criação. E aí eles vêm a existir. Já o grifo é aquele que voa. Então ele vai voar até o sol. Uma representação também da divindade, né? Uma ideia de que o sol está ligado à divindade. Então o grifo busca esse divino, vai até o sol e é reconhecido por esse esforço. E além dessa união, né? A águia, por exemplo, ela tem ali uma colocação muito ligada a Cristo também, principalmente quando ele desce aos infernos. Porque quando a águia vai caçar, ela desce para buscar a caça. Ela agarra a caça e leva. É como se Cristo descesse, agarrasse com as garras e puxasse as almas do inferno. E levasse então para o paraíso. E isso tudo está escrito nesses bestiários, que seria o que a gente chama de leitura alegórica do mundo. Seria você buscar por meios neoplatônicos. Neoplatonismo é uma vertente que visualiza na natureza uma existência de vestígios da divindade que estariam entrelaçados com todo esse alicerce de construção do bestiário. E isso tudo vai impulsionar a Divina Comédia de Dante. Isso é muito interessante tudo que você está falando, porque assim, por muitos motivos, né, inúmeros motivos, o pessoal está colocando ali como seria interessante fazer uma oficina em sala de aula com The Witcher e a questão dos bestiários medievais. Mesmo lá, numa disciplina de medieval, eu trabalhei com os alunos fazerem jogos de tabuleiro. Teve um pessoal que fez acho que um truco, que é com o bestiário medieval. Ficou muito interessante. Mas, assim, eu acho interessante também falar, porque assim, se tem uma imagem, geralmente com a Idade Média, do cristianismo. Então, existem várias possibilidades. Na outra vez, quando eu falei com a Rafa também, a gente falou que tem diversos tipos de modos, né, de vivenciar a religiosidade, que não é só... Existe, sim, toda uma questão política, toda uma questão religiosa, dogmática, mas existe toda uma religiosidade, isso também essa questão alegórica, e poucos podem imaginar que tem toda uma questão alegórica desses animais híbridos fabulosos, né, que a gente chama hoje fabulosos, relacionado à divindade cristã, relacionado a Cristo, né, e Deus cristão. Então, é muito interessante, porque isso não é uma coisa que é colocada assim, no dia a dia, e torna bem interessante ir atrás. Né? É uma relação muito diferente do que a gente tem, né? Dani, então, se me permite, assim, a grande chamada para hoje, onde, né, esses híbridos habitam. Eu acho que é um pouco também que tu pode falar sobre a tua fonte, né? E sobre, quando estou conversando, estou tocando em pontos da tua tese, mas então daí fica a pergunta, né? Onde habitam esses híbridos medievais, né? E daí falar um pouco da tua fonte e da tua tese. Perfeito. Isso é uma questão que me encantou muito durante o doutorado, desde o mestrado, né? Que eu trabalhei com o Inferno de Dante também. Então ali era mais a ambientação desse inferno.
E agora, com os seres híbridos, eu estou pensando como que o Dante utiliza esses seres, como ele imagina eles, e por que esses híbridos têm um papel tão importante na Divina Comédia. Então, essa importância vai ser carregada na tese, por exemplo, que a gente vai alicerçar esse conhecimento com uma transculturalidade, né? A gente emancipa as relações culturais, que não é só uma troca de culturas, é um movimento. Então, não tem como você definir necessariamente a Grécia, o romano, o celta. Não, está movimentado, está impulsionado. Então, esses híbridos têm essa mescla. Por isso, híbridos, né? Híbridos de temporalidade. E o que acontece? Bom, o Dante Alighieri, para quem não conhece, ele foi um poeta florentino. Florença é uma cidade que fica na região ali da Toscana, na Itália. Então, meio central ali do que a gente pode conhecer como Itália, né, no período medieval. E o Dante nasceu em 1265 e morreu em 1321. Então, nós temos ali um contexto histórico do século XIV, final do XIII e início do XIV. E o Dante, ele era conhecido como poeta, porque ele escrevia muitas obras, ele possuía pais que estavam próximos da nobreza, tinham ali um alicerce cultural. Eles não eram nobres em si, né, mas eles tinham um status na sociedade. O Dante nasce já prometido para se casar com a Gemma Donati, que é uma mulher, que ele vai se casar com uns 12, 13 anos, e também se apaixona por uma pessoa que ele conhece aos 9 anos, que é a Beatriz. Então essa Beatriz percorre os escritos de Dante. Aos 9 anos de idade, ele descreve isso na Vita Nuova, que aos 9 anos ele encontrou Beatriz e se apaixonou. E nunca mais conseguiu pensar em outra mulher que não fosse ela. Ela vai falecer em 1290. Então nós temos um Dante que já está engajado no meio político. Ele vai participar de guerras, como a Guerra de Campaldino. Nós temos uma cidade de Florença que está impulsionada por rebeliões ligadas ao partido. Então nós temos vários partidos antagônicos que estão tentando lutar pela política de Florença. Isso é importante porque o Dante é um homem político também, né? Ele atua ali. E no final, ali em 1295, 1297, ele vai ser prior de Florença, vai fazer parte do Conselho dos 100, ou seja, aqueles que ditam as causas para Florença, fazendo parte dos Guelfos Brancos, que era um partido que ele pertencia, contra os Guelfos Negros, que seriam aqueles que defendiam que o papado deveria intervir no Estado. O Dante dizia que não. O papado deve intervir nas questões do céu. Quem intervém na terra é o império. Então essas relações são interessantes. Dois lados, né? O poder temporal e o poder espiritual, a disputa política ali do poder. O poder da igreja e o poder do rei. Isso é muito presente no Dante. E a questão espiritual não some ali, né? Mesmo tendo essa divisão, ele entende que há uma cosmologia ordenada. Ou seja, as pessoas nascem para cá, elas vêm para cá, já buscando uma sintonia com essa cosmologia divina, que está presente, por exemplo, na Bíblia, ou nos escritos antigos. Então você tem que desvelar esse conhecimento para saber qual é o seu papel no mundo. E o Dante faz isso. E ele atribui o papel para ele de enviar para as pessoas a possibilidade delas trilharem o caminho da sabedoria. E essa é a Divina Comédia. Ele escreve a Divina Comédia a partir de 1304, quando ele já está exilado da cidade natal Florença. Então, por meio de um golpe que o Papa Bonifácio VIII, ao se aliar com os Guelfos Negros, acaba aplicando um golpe na cidade de Florença, isso quando Dante estava em Roma, negociando alguns estatutos para Florença. Ele já recebe a ordem de que ele não pode voltar para sua cidade natal, que ela está dominada pelos Guelfos Negros. Então ele é condenado à morte e a pagar uma multa altíssima caso voltasse para sua cidade. É nesse período, de 1301, que o Dante vai viajar, e muito pela Itália. E aí, diante dessas viagens, ele vai ter aliados, vai tentar tomar o poder em Florença de novo várias vezes, e ele vai conhecer catedrais, vai conhecer o conhecimento antigo, vai estudar na Universidade de Bolonha, que é uma das primeiras universidades da região. E, por meio desses estudos, ele vai até Ravenna, quando ele trata de algumas questões políticas em Veneza, que é próximo, né? São cidades próximas, e ele acaba falecendo em Ravenna, onde está enterrado ainda hoje. Então, o Dante escreve a Divina Comédia de 1304 a 1321. E ele começa por partes, porque a obra é dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Todas as partes a gente pode encontrar híbridos. Você pode encontrar o grifo no Purgatório, você pode encontrar os anjos no Paraíso,
e você pode encontrar vários híbridos no inferno. E são muitos. É um lugar por excelência, né? O inferno. É o lugar assim, onde tudo está lá, né? As maravilhas do mundo estão ali. O inferno é conhecido hoje como uma das partes mais ricas da obra de Dante. Né? Então ele é muito usado, tanto em games, como foi Dante's Inferno, que foi um game de 2010, que foi lançado, e também em filmes, que exploram a mentalidade do inferno. Mas o purgatório e o paraíso também são riquíssimos. Só que no inferno eles têm uma tentação, né? A tentação do mal, a tentação dessas bestas que estão ali alicerçadas, e a tentação do ser humano. Por quê? Porque ali estão os vícios. Então, todos nós estamos presentes nesses mistérios do ser humano, que é a gula, a luxúria, a ideia da avareza, a ira, está presente em Dante. Os 7 pecados capitais, como ficarão conhecidos, estão ali também. Então, para a gente pensar o inferno e os seres híbridos, é necessário pensar a cosmologia dessa Divina Comédia. Então, o que acontece? O Lúcifer é expulso dos céus por Deus, porque ele quer ser soberano, a divindade, quer atuar além de Deus, e acaba sendo expulso. A sua queda, que acontece em Jerusalém, é tão forte que impulsiona uma criação de um cone invertido, e ele fica preso lá no centro da Terra. E esse cone invertido é o inferno. Então a criação do inferno se dá pela queda de Lúcifer, assim como a do purgatório. Como causa e efeito, a montanha do outro lado do hemisfério, do outro lado do planeta, ela é formada. Lembrando também que o planeta já era redondo, né? O Dante já entendia que a Terra era redonda. Então, desde Aristóteles de Cirene, no século II, né? já se tinha esse conhecimento. Eu acredito que o Aristóteles de Cirene, no século II, foi o primeiro a fazer os cálculos para dizer, olha, a Terra tem uma esfericidade. Então, lá no século II, isso era comum. Com o Dante, isso para ele já está posto. Então, século XIV, Terra redonda. E ela está no centro do universo. Então, aí já é diferente. E os planetas estão ao redor. Os planetas, conhecidos até então, que eram 7, né? Incluindo a Lua e o Sol, eles giravam em torno da Terra. E aí nós teríamos o paraíso celestial. Então, o paraíso seria os planetas, as constelações. Tudo isso ditava relações para o indivíduo. Então, o zodíaco, as constelações eram muito importantes como conhecimento mágico. Até a igreja utilizava o zodíaco. Então, é importantíssimo porque estava em relação constante com os mistérios da divindade lá no céu, lá no espaço. E esse inferno do Dante ele é dividido em 9 círculos concêntricos. Então, esses círculos, baseados nas questões de Aristóteles e Ptolomeu, eles têm toda uma construção que se divide em 9, e cada um dos círculos possui um guardião, ou uma guardiã. E esses guardiões são seres da mitologia greco-romana. Esses seres são os que eu denomino de híbridos. Então nós temos o Caronte, o Minos, o Cérbero, o Pluto, o Flégias, a Medusa, as Iríneas. Nós vamos ter também o Minotauro, os Centauros, as Arpias, o Gerião e os gigantes da titanomaquia, da gigantomaquia, lá das filosofias antigas, da mitologia antiga. Então tudo isso está presente ali. E o Lúcifer, que está preso no Lago Cocito de gelo, é um inferno de gelo, é importante, né? O elemento da água é mais presente que o de fogo. O fogo normalmente é associado ao céu ou ao purgatório. E ali no inferno de Dante ele é gelado. Isso faz sentido, a questão do fogo ligado ao Espírito Santo, né? E toda uma tradição já dos gregos do fogo ligado como um elemento muito mais sutil e muito mais próximo das divindades. Faz sentido. Sim. E aí, esses híbridos, né, que estão relacionados a esse elemento da água, muitos deles, eles estão colocados em cada um dos círculos infernais. E qual que é o papel deles lá? Eles são a figuração da verdade revelada por Dante. Então, olha que responsabilidade que o Dante tinha. Ele estava escrevendo uma obra para dar a sabedoria para os seres humanos e dizendo, esses seres híbridos não são seres monstruosos porque eles não profetizam o futuro, porque eles são o futuro. Eles são o passado, o presente e o futuro, porque eles estão na eternidade. E a eternidade é o não tempo. A eternidade é a manifestação da confluência de todos os tempos, já que ela é esse não tempo. Então esses híbridos são a manifestação dessas mitologias somadas
com a figuração da revelação divina. E aí, alguns deles vão ter papéis muito diferentes do que eles tinham na mitologia greco-romana. Como, por exemplo, o Cérbero. O Cérbero, que nós conhecemos como cão de 3 cabeças, está presente no terceiro círculo, que é o círculo da gula. Então, vejam, para o medievo, o cachorro era o símbolo daquele que mais come. Tanto que nos bestiários eles dizem, basta você deixar ele comer alguma coisa estragada, ele vai vomitar e vai comer o vômito. Então, isso já era uma dimensão de que olha quão guloso ele é. E tem umas outras colocações que o Brunetto Latini no século XIII faz também, que é o cachorro quando olha para o espelho e ele tem uma carne na sua boca, ele vai jogar a carne ao chão e vai tentar pegar a carne que está no espelho. Então ele quer ter tudo. Então tem a gula também de relações, não é só a gula da alimentação. E esse Cérbero, ele é descrito como esse cão de 3 cabeças, olhos avermelhados, e ele fica ali pegando, selecionando as almas, rasgando as almas e comendo as almas. O Dante, que é o personagem da obra, quando ele desce por esse inferno, guiado pelo poeta romano Virgílio, ele passa pelo Cérbero. E quando ele se depara com ele, o Cérbero quer atacá-lo, o Cérbero fica louco, porque ele está se comendo. É o vício, né? O vício não é uma questão consciente, ele é inconsciente. As pessoas vão comendo sem saber que são gulosas. E ainda mais na quarentena, né? A gente tem comido mais do que antes. E, então esse Cérbero, ele tem que ser calado. Como? Com um alimento. E quem sabe disso? O Virgílio. Porque o Virgílio escreveu a Eneida. Porque o Virgílio escreveu que Enéas viajou pelo submundo. E a Sibila disse para ele, o único jeito, a sacerdotisa Sibila, né, é você pegar e levar um bolo soporífero e dar para o cão de Hades comer. Aí você pode entrar. E no Dante não é diferente. No Dante, o Virgílio olha e fala, Dante, não se preocupe. Ele pega uma parte da terra do inferno e dá para o Cérbero comer. E o Cérbero fica quietinho. E aí o Virgílio diz, não tem segredo. Como o cão é guloso lá em cima, é aqui embaixo também. Então veja, o Cérbero se alimenta da terra. E isso é muito importante, porque ele é uma alegoria desse elemento. Ele é a terra. Porque ao mesmo tempo que ele está trucidando essas pessoas, ele lembra que quando a pessoa é enterrada e ela é posta na terra, os vermes comem o corpo. E eles trucidam esse corpo. Então, o Cérbero é denominado por Dante como o grande verme. Aquele que come. É a terra que vai putreficar esse ser que está ali e que vai se alimentar desse ser. Então, esse cão, ele tem uma proposta mitológica antiga. O Hércules, né, levou o cão Cérbero para a superfície. Tudo isso está presente em Dante. E aí, esse Cérbero que guardava o submundo, guarda um círculo do inferno. E ele está ali para guardar o círculo da gula, para não deixar que as almas saiam de lá. O Hesíodo, no século VIII, antes da Era Comum, dizia, o Cérbero é o cão que faz com que o submundo fique cheio, impeça que as pessoas saiam. Então ele defende. E esse Cérbero, ele tem essas propostas, né? Ele é um híbrido desses tempos. E o Hércules é uma figuração de Cristo. É muito associado. Dentro dessa perspectiva, né, cristã de alegorias. A gente agora falta mais ou menos uns 17 minutos para acabar a live. Foi rápido, né? Foi rápido. Para eles encerrarem automaticamente a live, né? Porque não pode passar de 1 hora. E aí queria ver contigo, assim, tu quer falar alguma coisa a mais, né? E depois a gente podia passar para as perguntas, os comentários aqui. Sim. Eu acho que a relação que eu queria passar para o público em si é que há uma distinção de pensamento. Nós estamos falando de um contexto muito longe de nós, né? Ele está alicerçado, mas ele está presente. A gente pode sentir essas presenças no contexto atual. Então, nós, enquanto historiadores e historiadoras, estamos nos relacionando ao medievo com um processo de alteridade. A gente tem que ler essas fontes com um cuidado muito específico para a gente falar algo sobre esse passado, para a gente ditar algumas questões sobre esse passado. Então, não é uma questão simples de só pegar a obra, ler e falar sobre ela. Há um processo muito intenso de alteridade em relação ao outro.
ao outro que De escreveu, ao outro que entender viveu. qual é a percepção de mundo, como que eles percebiam o mundo que não é da mesma forma como nós percebemos. E só assim, entendendo como eles percebem o mundo, a gente pode conseguir interpretar, né? Talvez até usando outras palavras que não existiam na época, como o próprio termo híbrido, mas essa questão de alteridade está em entender esses seres humanos que viveram, né, naquela época, não só no mesmo, mas na época distante, e como eles percebiam o mundo, como eles sentiam, como eles experimentavam o seu tempo. E assim a gente pode compreender e interpretar melhor as fontes, né? Entender melhor isso. E ampliar a nossa própria percepção de tempo e a nossa própria consciência de tempo e de história também. Fazer propaganda, né, do medieval. Acho que tem um tempinho aqui para a gente ver se tem alguma pergunta. Bom, aqui Perfeito. Não apareceu perguntas diretamente, mas eu vi os comentários aqui. E muitos comentários elogiando. E sobre essa temática e essa relação também com Harry Potter, o pessoal falou aqui, né? Que também seria... O pessoal deu muitas dicas, assim. Bom, isso é uma coisa boa para trabalhar em sala de aula, com a temática de híbridos, né? O imaginário, Harry Potter, Witcher, apareceu... Então, tem uma pergunta aqui, qual a relação entre o maravilhoso e os seres híbridos? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Mas tem que ser rapidinho, Dani. Daqui a pouco a gente vai fechar. 1 minuto, né? A gente vai fechar o bar aqui. No Dante, principalmente, essa relação ela é pautada pela novidade. Então, o maravilhoso, ele é muito colocado quando você tem algo novo também. Então, ele explora o encantamento, as pessoas se maravilham. A mirabilia medieval estava relacionada a um mundo invertido, o Legoff vai nos dizer, né? Que seria aquele mundo que também nos pertence, que faz parte do cotidiano. E esse mundo está também atrelado ao mistério e ao encantamento de mundo. Então, o que acontece ali é que o Dante, ao narrar os híbridos, ele sempre vai demonstrar que está surpreso. Então, ele vai dizer, nossa, é um novo segredo. Nossa, é um novo híbrido. E algumas vezes ele vai utilizar o termo mirabilia. E ali nós temos a maravilhosa figura de Gerião, por exemplo. Que ele vai utilizar no É um termo medieval para isso, né? A mirabilia, aquilo que admira os olhos. Não quer dizer que é uma coisa boa ou ruim, mas uma coisa que traz admiração. E é muito utilizado na Idade Média esse termo, mirabilia. As maravilhas, né? O mirar, né? O ver para atrelado. Tem a professora, que é a professora Aline Rodrigues, pelo menos é que está ali no perfil, ela está falando para a gente que o Papa escreveu uma encíclica em 2015 que trata sobre o meio ambiente e diz que a igreja deve voltar a ver a natureza como parte do divino. Muito interessante. Olha só, isso é muito interessante. Fazendo até uma linguagem neoplatônica, né? De conhecimento. Sim, muito interessante. Até a professora também dizendo o inferno sempre é interessante. Tem aqui, olha aqui, a Rafa aqui. A Rafa está perguntando, Dani, você enxerga essa relação dos híbridos, natureza e religiosidade relacionada a alguma crítica social por parte de Dante? Sabemos que ele era um político ativo. Então, mas agora tem que responder rapidinho, Daniel, senão a gente vai... Essa é uma interessante. Na tese, com certeza a gente tem muito mais material sobre isso. Mas o Dante, quando ele pune, que é ele que está punindo, ele está escrevendo a obra, ele pune alguns daqueles que foram contra o partido antagônico, né? Que foram contra o partido dele, na verdade, que eram de outro partido. E esses que são ali colocados, que são culpabilizados, eles têm relação com os híbridos. Então, por exemplo, no Cérbero, o Cérbero, nós temos um personagem ali que é punido, que é chamado de Tiaco. E Tiaco quer dizer, é aquele que está relacionado à gula. Então a gente não sabe quem é. Mas o Tiaco vai dizer que o Dante vai ser expulso de Florença e um determinado papa vai fazer com que isso aconteça. Então ele faz uma profecia. Porque mesmo que o Dante escreva o inferno posteriormente ao exílio, ali ele está escrevendo em 1300 na narrativa da história. Então é como se o enredo se passasse antes do exílio. Então o Tiaco faz a profecia e ele diz sobre as 3 partições que estão participando dessas guerras. E nós temos 3 cabeças no Cérbero. E o Cérbero, ele faz o quê? O guloso. Ele seleciona, ele corta e ele mastiga. Essa é a relação simbólica que o Dante faz com os partidos que estão ligados à Florença, por exemplo.
E o Tiaco é esse ser culpabilizado que vai manifestar essa alegoria também, proposta como uma alegoria histórica, né? Se formos pensar o Walter Benjamin. Então, a professora Aline, ela também está perguntando qual era o nome da pessoa do que tu falaste ali do século II. Eu acho que fez que também escreveu um bestiário. Ah, sim, é o Fisiólogos. É o fisiólogo do Plínio, né? O Fisiólogos, então, na verdade, ele não tem um autor definido, ele é anônimo. Nós não sabemos quem escreveu, mas acredita-se que ele foi escrito do século II ou século III. Então a gente não tem nenhuma datação específica. Por quê? Porque o original escrito em grego não sobreviveu. Então nós temos as traduções, e algumas traduções fazem relação à época, e aí a gente consegue investigar o contexto. Então, eu queria agradecer muito o público, a gente vai encerrar antes que nos tire subitamente da live, né? Queria agradecer a participação, estou achando muito divertido, fico um pouco com medo, assim, de começar a fazer esse trabalho, esse projeto, porque não é uma coisa que a gente está acostumada, mas a gente tem que, né, se adaptar e vir para a ágora, né? Eu adorei essa metáfora, vir para a ágora, né? Também conversar e compartilhar o conhecimento e nossas discussões. E gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer, Dani, e convidar também para a próxima live, daqui a 2 semanas, vai ser eu e a professora Mariana da Filosofia, a gente vai trabalhar com místicas medievais e modernas, então vai ser, eu vou falar um pouco da Hildegard von Bingen, do século XII, e a Mariana vai falar da Teresa de Ávila, do século XVI, e o título vai ser Místicas e Subversivas, com ponto de interrogação. A Mariana fez questão de lembrar que tem ponto de interrogação. Então, eu acho que é bem interessante, que vai trabalhar do feminino na Idade Média, vamos trabalhar essa questão da mística, será que eram subversivas mesmo? Eram mulheres de seu tempo? O que elas fizeram de diferente? Então, acho que vai ser um assunto bem interessante também. E vem por aí outras coisas, né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Eu peço desculpa, a gente não conseguiu responder as perguntas de todos, mas a gente não quer extrapolar o tempo e quer poder finalizar para não ser uma coisa súbita assim. Muito obrigada, Daniel. Até a próxima, Agradeço então. a todas Tu e vai todos. voltar. Sabe que tu vai voltar, né? Sim, vamos voltar Um sempre beijo. possível. Um beijo, querido. Tchau, pessoal. Tchau.